Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixe para depois, se inscreve agora. E eu também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Todo esse material que eu preparo aqui para a aula, eu encaminho no nosso grupo do Telegram e também outras professoras encaminham sugestões de atividades, chamadinhas, brincadeiras. É uma bênção. Venha e traga as suas sugestões também. Quero deixar um recadinho para vocês que estão chegando agora. O canal da Turma da Tia Polly prepara aulas para berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Tudo organizado numa playlist para melhor facilitar para você encontrar. Tudo organizado numa playlist no nosso canal. Conheça, se você conhece, tudo organizado numa playlist no nosso canal. Se você conhece professoras dessas classes, encaminhe o nosso link para eles também. E sem demoras, vamos para a nossa aula número 3, que traz por título Os Dons da Igreja. Como nós vamos falar sobre os dons que o Espírito Santo nos concede, eu trouxe alguns hinos, algumas sugestões de hinos para você ensaiar e cantar com as suas crianças. E o nosso Memorizando diz o seguinte: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 1 Coríntios 12, 6. Como o Memorizando ele é bem curtinho, eles podem memorizar apenas com os gestos ou só repetindo mesmo. E o que nós vamos usar para a nossa aula? Como nós vamos estar falando de um estudo que o Paulo mandou, de um ensino que ele mandou através de uma carta, então eu sugiro para você coloque na maleta emocional ali um envelope, leia a carta ali mostrando para eles, depois peçam para eles lerem na Bíblia a carta e explique para eles que as epístolas são cartas. E como Paulo estava distante da igreja de Corinto, ele escreveu essa carta, pediu para entregar e lá ele dava a orientação de como usar os dons espirituais. Amém? E o que ressaltar na história? Primeiro, nós vamos começar dizendo o que são dons espirituais para as nossas crianças. E você vai explicar para ele que os dons espirituais são dádivas, são presentes divinos que nós recebemos para usar na obra do Senhor. Então, por isso que a gente vai ver que existem vários dons espirituais. Aí você pergunta para eles quais os dons espirituais que eles conhecem. E aí eles vão começar a citar alguns dons, alguns eles vão citar como se fossem dons, por exemplo, mas são apenas talentos que as pessoas têm. E aí você vai trabalhando com eles esse conhecimento e explicar sobre os dons que aparecem aqui na revista. Porque você vai ver ali para eles que na revista aparece lá mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, dom de fé, poder de cura, operação de milagres, dom de profecias, discernimento de espíritos, línguas estranhas e interpretação das línguas. Esses dons eles aparecem aqui aonde Paulo, né, lá em 1 Coríntios 12, do 5 a 11, aonde eles pegaram o texto base da nossa revista de hoje. Só que nós temos em outras passagens também uma relação também de dons espirituais. Em Romanos 12, do 6 a 8. Em 1 Coríntios, a gente tem essa aqui. Em 1 Coríntios 12, 28, a gente tem mais um pouquinho. Então, a gente tem esses dons que vocês vão vendo, mas tem outras passagens bíblicas também, outras relações de dons. Para explicar para eles, esses que a revista está mostrando, o que é cada um desses dons. Por exemplo, começando ali com o primeiro, mensagem de sabedoria. Essa mensagem de sabedoria é aquele dom que uma pessoa tem quando ela vai falar com outra pessoa, que ela consegue não só entender a mensagem, como ela consegue explicar e aplicar aquela mensagem durante as situações que aparecem na vida dela. Então, não é apenas explicar, mas viver, ter aplica todo essa sabedoria dela de forma aplicada, certo? E aí nós temos a mensagem do conhecimento, aquela pessoa que tem um dom, ela vai, o Espírito Santo vai conduzindo ela a conhecer
algo mais profundo de Deus, algo que vem diretamente de Deus para ela, e ela consegue interpretar aquela mensagem e passar com conhecimento aquilo, algo que vem realmente de Deus, não é só o que está escrito, mas aquela interpretação que o Espírito Santo dá a ela. Explicar também sobre o dom de fé. Todo o cristão, ele tem fé. Porque senão, se ele não tiver fé que Jesus morreu e ressuscitou, então ele está ali perdendo tempo na igreja, digamos assim. Então, todo mundo que está na igreja é porque crê nesse milagre de Jesus, ou seja, crê numa coisa que não viu. Nós não vimos Jesus vivendo nessa terra, não vimos Jesus operando milagres, nós não vimos Jesus morto, não vimos ele ressuscitado, mas nós cremos que tudo que está na Bíblia, tudo que foi falado sobre Jesus é verdade. Então, isso, o fato de crer nos demonstra que nós temos fé. Só que esse dom da fé é uma fé inabalável. É uma fé que pode estar na mão de Deus. O Senhor vai agir. Então, essas pessoas, elas, através da fé, elas conseguem avançar no reino espiritual de forma tremenda. Tudo com base na fé, não pelo que ela viu, mas pelo que ela creu, pelo que ela vê em Deus. Também temos ali o poder de curar, é um dom que Deus deu. O Senhor opera através da pessoa e a pessoa pode orar e curar os enfermos. E aí a gente vê que esses dons de curar ainda estão até os dias de hoje na igreja. Tem pessoas que têm esse dom, que eles vão orar, vão ungir a vida da pessoa e aquela pessoa é curada. É coisa tremenda. A gente pode orar e o Senhor pode agir através de nós, mas então tem a operação de milagres, que é algo assim extraordinário. O Senhor falava que o Senhor curava, o Senhor operava milagres e maravilhas ainda. Aí nós temos os dons de profecias, né? O que são dons de profecia? Lembra dos profetas? Os profetas entregavam as mensagens de Deus para o povo. E existe esse dom de profecias. Pode ver que durante o culto as pessoas se levantam e começam a entregar, falar em línguas, entregar a mensagem de Deus para o povo. Então, esse é um dom de profecia. O Senhor pode usar isso. Usar a vida de uma pessoa. Então, o Senhor pode usar a vida de uma pessoa para entregar esses dons. Temos também o discernimento de espíritos. Lembra a passagem de Pedro? Quando Pedro acabou de falar ali que Jesus era o Filho de Deus, ele falou: Olha, não é por você, foi o Pai que revelou ao seu espírito. E ali um pouquinho mais para baixo, o Senhor fala ali para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, quando ele falou, né, que ele tem que passar por tudo que tinha que passar, o Pedro falou: Não, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum que aconteça isso. Aí o Senhor olha para Pedro e fala: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, e vai falando com Pedro. Então, naquele momento, o Senhor discerniu. Uma hora ele falou pelo Espírito de Deus e de repente o inimigo toma a vida dele e acaba tomando a vida de Pedro e falando coisas que não eram de Deus. E o Senhor, no Jesus, na hora, teve esse discernimento. Então, a gente precisa pedir esse discernimento de Deus também, porque o diabo, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Você não viu ali que quando o Senhor Jesus está sendo tentado no deserto, o diabo, ele usa a passagem da Bíblia para tentar Jesus? E Jesus responde ele com as mesmas passagens? Com passagens da Bíblia também? Então, a gente precisa desse discernimento. Será que isso é de Deus ou será que isso é do inimigo? Então, e isso é um dom de Deus. Não é um machismo, não é uma intuição, como as pessoas falam, não. É um dom de discernimento e nós precisamos, todos os dons, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus. E tem o dom de língua estranha, né? Nós temos a variedade de. A gente vê ali que tem pessoas que falam várias línguas e tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo e ele fala ali a língua estranha. Às vezes é uma, duas, três línguas estranhas. E já tem outro que fala assim, como se estivesse discursando mesmo um outro idioma. Ele fala várias, então é uma variedade de línguas que ele recebe. E temos também o dom de interpretar essas línguas. Paula mesma fala se tem que a língua estranha é para a edificação do homem. Né? Nós vamos nos edificando a nós mesmos. Então, quanto mais você fala em língua estranha, mais edificando a si mesmo você está. É como se você fosse construir uma casa. Edificar é justamente isso. Você vai colocando um tijolinho. Cada dia você faz uma fileira de tijolo, daqui a pouco você põe mais uma fileira, até que você edifica a casa inteira. Chega no teto e assim vai.
E o dom de línguas, ele serve para isso. Cada vez que você está falando dom de línguas, você está edificando, edificando, se edificando, está se reerguendo, está crescendo, está aumentando algo para você. Mas a pessoa que está do outro lado, ele não está entendendo o que você está falando e para ele não está fazendo diferença nenhuma. Por isso que Paulo falou, olha, na igreja, se um estiver falando em língua estranha, o outro fica em silêncio e que esse que está falando em língua estranha, ele possa interpretar o que está sendo falado ou alguém que se levante para interpretar. Agora, na sua casa, no seu serviço, no ônibus, no carro, aonde você estiver, em espírito, você está ali falando língua estranha e está se edificando. E a gente tem aquela sensação, não, a gente só fala em língua quando se enche, 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 a gente sente alguma coisa e começa a falar. Eu falei, se você recebeu o dom de língua, se você não recebeu, você começa a buscar. E se você já tem, aonde você está lavando a louça, você está orando em língua, você está dirigindo, você está falando em língua, você está limpando a casa, você está falando em língua. Por quê? Porque você está se edificando, é o teu momento com Deus. Você talvez não saiba o que você está falando, mas o teu espírito que te conecta com Deus, ele sabe. Então, aproveite esse momento com você na sua casa e na igreja. Você adore a Deus, você exalte o nome do Senhor. E se você sentir vontade de falar em língua estranha, fale. Só que de uma forma que não vá, como o Paulo está me ensinando, né? De uma forma que não vá tumultuar os demais. Agora, na tua casa, você, no teu secreto, você tem liberdade de falar sobre isso. Às vezes eu estou dirigindo. Amém? Então, se uma pessoa vai lá e tem meia hora por dia para colocar os tijolinhos na casa dele, vai demorar muito mais para essa casa crescer do que uma pessoa que passa 8 horas por dia ali cercando tijolinhos ali. Tá edificando a casa muito mais rápido. Então, use o seu dom com sabedoria e edifique a si mesmo. E tem o outro dom, como eu falei para vocês, que é o de interpretação de línguas. Eu sempre conto para minhas filhas, né? Falei como era lindo quando nós éramos crianças, a gente via muito mais isso acontecendo. Né? A gente já viu assim irmãs que se levantavam lá atrás falando em língua e aí vinha um outro irmão lá do púlpito interpretando o que elas estavam falando. Já vi irmãos que enquanto estavam louvando o Senhor, tomou eles de uma forma tão maravilhosa que eles começaram a louvar falando em línguas. A gente já viu outros irmãos assim que os dois levantam junto e falam as mesmas línguas mesmo, nem né, se conhecendo. Então, eram coisas maravilhosas que a gente presenciava na nossa infância e que agora tem cada dia ficado mais, né? É raro isso. E antes era algo normal. Mas nós temos que, por quê? Porque as pessoas se empenhavam em pedir coisas do alto. Hoje a gente fica se empenhando em pedir coisas da terra, certo? Então, aqui na terra, nós saciamos a nossa alma com bens aqui da terra. E aí o nosso espírito ele fica adormecido. Mas se nós começarmos a pedir coisas do alto, aí a nossa alma vai se virar para as coisas do alto e ela vai ansiar por dons espirituais, vai pedir mais revelação do Espírito Santo, vai pedir mais revelação de Deus. E aí sim, nós vamos estar nos despertando, nos levantando para fazer a obra do Senhor. E o Senhor vai poder nos usar poderosamente. Quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais Deus tem para nos entregar. É uma fonte inesgotável. Então, os dons do Espírito Santo não vai dizer assim, eu vou te dar um dom, não. O Senhor, ele pode dar o quanto nós pedimos a Ele. O segredo é pedir, porque tudo que nós pedimos, em nome de Jesus, será nos dado. Quanto você está disposto a pagar esse preço? Antes nós fazíamos jejuns de 30 dias, vigílias, campanhas para batismo com o Espírito Santo. Hoje parece que está tão distante, parece que é algo tão longe de nós. Mas não é nós que não é a bênção, não é o Espírito Santo que se distanciou de nós, não é essa a bênção, é nós que por tantas preocupações, como o mundo tem nos enchido de correria, de serviços, de ocupações, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. E se nós não pedimos para nós, como é que nós vamos ensinar as nossas crianças? Então, nós vamos precisar trabalhar isso em nós. E dizer, crianças, nós temos que pedir para ser cheios do Espírito Santo. Olha quantos dons, só nessa lista, só hoje nós aprendemos todos esses dons. E tem muito mais dons ainda que o Senhor tem para nos entregar. Basta nós nos colocarmos e realmente desejar isso de todo o nosso coração. Amém? Voltando lá, vamos também falar sobre a importância de entender esses dons. O que aconteceu na igreja de Coríntios? Lá na igreja de Corinto,
Eles tinham todos os dons. Era uma bênção. Só que aí os irmãos começaram a achar, não, mas quem tem dom de profecia, ele é superior a quem tem o dom de falar em línguas. Mas quem tem o dom de operar milagres, nossa, ele tem que ser mais respeitado do que aquele que tem o dom da fé. Enfim, eles acharam. Então, aquelas pessoas ali se estavam com maior reverência, aquelas pessoas eram mais valorizadas, se sentiam mais importantes, enquanto os outros irmãos estavam com uma autoestima baixíssima. Por quê? Porque eles achavam que eles não tinham dom suficiente, que eles não eram crentes suficientes, que eles não pagavam o preço suficiente para receber aqueles dons, enfim. Estava havendo uma divisão na igreja devido aos dons. E o Paulo fala, gente do céu, não é por aí. Não existe um dom maior, um dom menor. Todos são os dons, todos são presentes. E não é por merecimento que você dá, é de acordo com a necessidade da igreja. Os dons não é para você, não são para você. Os dons são para a igreja, para a obra do Senhor. Então, se o Senhor te chamou para ser mestre, amém. Glorifica a Deus e se esmere em fazer isso. Se o Espírito Santo te chamou para servir como diácono, sirva com alegria, porque é esse o teu chamado. Imagine se todo mundo, é assim que começa a lição, se todo mundo tivesse chamado para ser pastor. Quem é que estaria ali evangelizando? Quem é que estaria ensinando? Quem é que estaria ali cuidando dessa parte social da igreja? Então, cada um de nós temos um dom. E é o Espírito Santo que ele nos proporciona esse dom. Só que nós temos que pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Então nós temos que pedir esses dons. O Senhor tem dons para dar para todos nós. Só que se você fica de braço cruzado, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, você não vai ter mesmo. Agora vai dizer, não, Senhor, eu quero. A Bíblia diz que o Senhor tem para dar, então eu quero receber. E busque, ensina tuas crianças a buscar. E não apenas um dom, mas quantos mais o Senhor quiser te dar. Fala, Senhor, eu estou disponível, usa-me, como diz aquele hino. Envia-me, unge mesmo, Senhor, meu Pai, e derrama os seus dons na minha vida. Há tantas pessoas precisando, a tua igreja precisa, a obra do Senhor precisa. Então, busque esses dons em Deus. E lembrando que mesmo que você, assim como Paulo diz, que você pode ter todos os dons, falar a língua dos homens e a língua dos anjos, mas sem o amor, nada flui. Antes de qualquer coisa, busque o amor. Esse amor que só Deus tem para te dar. Esse amor que vai transcender. Você vai poder usar os seus dons em amor, com amor. Vai ser uma blindagem a mais, digamos assim. Vai ser algo a mais. Você usar esses dons com amor, reconhecendo que é Deus que te deu. É através do Espírito Santo que você recebeu esses dons. Busque, mas primeiramente busque o amor. Aquela igreja de Corinto, eles tinham variedade de dons, mas eles esqueceram de buscar o amor. Por isso havia tanta divisão naquela igreja. Por isso que Paulo escrevia as cartas chamando a atenção do povo. Por isso que ele ensinava ao povo e hoje não é diferente. As pessoas usam os seus dons para se promoverem, para serem destaque, para promoverem campanhas ao redor, para ganhar dinheiro através disso. Só que nós temos que, antes de qualquer coisa, buscar o amor de Deus na nossa vida, buscar um novo coração, mais de Deus. E aí a gente vai usando esses dons com sabedoria. Amém? E para finalizar a nossa aula, você vai contar que essa parte que nós lemos da história de hoje faz parte de uma carta que Paulo mandou para o povo de Corinto. E você vai, então, incentivar os seus alunos a fazer uma carta para os seus colegas, dando conselhos para eles. Fala mais ou menos como que é feita uma carta, que começa com um endereço, começa com saudações, olá, meu amigo, né? Coloca para quem é a carta, quem que está enviando e vai desenvolvendo o corpo da carta com o recado que eles têm para dar, com as informações que ele tem para dar, certo? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou da nossa aula de hoje, já deixa seu like, compartilha e comenta aqui embaixo. Deus abençoe e até a semana que vem. Tchau, tchau!